Girassol Jornal, terça-feira, boa noite, bem-vindos. Serviços Sociais. Governador de Luanda promete soluções para problemas no município de Samba. Vida no município do Bom Jesus. População quer escolas do ensino superior e mais serviços de saúde disponíveis. Benguela, constatação. Jornada de trabalho do Ministro do Interior terminou hoje com garantias de soluções para os problemas identificados. Registro Civil, o caso preocupante de cidadãos em Luanda que vivem sem identificação e os fatores que estão na base. Principal matéria-prima do país, volume de negócios da Sonangol registrou queda avaliada em 8% em 2024, apesar do aumento das vendas. Escândalo em Portugal, o caso da rede de corrupção e tráfico ligada a poderosas associações criminosas internacionais e ainda pontualização do Vaticano. Saúde do Papa Francisco continua a inspirar cuidados. É o Girassol Jornal, que como sempre acontece também com o melhor do desporto. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O volume de negócios da petrolífera Sonangol registrou uma queda de 8,5% para 10,5 mil milhões de dólares em 2024, face aos 11,4 mil milhões registrados em 2023. Os resultados antes dos impostos e amortizações também registaram queda, saindo de 3,7 mil milhões em 2023 para os atuais 3,4 mil milhões de dólares. Mais a produção de petróleo bruto mantém-se estável. Apesar da queda registrada no volume de negócios da Sonangol, as comercializações e produção cresceram. A produção de petróleo bruto passou de 200 mil barris em 2023 para 201 mil barris em 2024. Os dados foram avançados esta terça-feira pelo presidente do Conselho de Administração da empresa, Sebastião Martins. O volume de negócios alcançado foi de 10,5 mil milhões de dólares norte-americanos, que se traduziu no EBITDA de 3,5 mil milhões de dólares norte-americanos, evidenciando a solidez e eficiência operacional que sempre nos faltou. Em termos de direitos adquiridos líquidos, a produção manteve-se robusta, fixando-se em cerca de 201 mil barris de petróleo por dia. No campo da exploração e produção do petróleo bruto, a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola mantém-se estável, segundo Sebastião Martins, durante a conferência de imprensa que marcou os 49 anos da petrolífera. A Sonangol mantém-se como a maior investidora nas concessões petrolíferas em Angola, com uma presença estratégica em 35 concessões petrolíferas, das quais 9 operadas diretamente, e é o que temos feito em termos de contribuição da nossa produção. Devido à sua presença em 35 concessões petrolíferas, contribuiu para que fossem perfurados 21 poços, dos quais 8 de exploração, 13 de desenvolvimento e processados 1.300 km² de sísmica em 2024. 7.724 trabalhadores compõem a força de trabalho da empresa, tendo um excesso de pessoal de 2.000 trabalhadores. A força de trabalho ativa da Sonangol foi de 7.724 colaboradores, repartidos entre 68% homens e 38% mulheres, e tendo a segurança como uma prioridade, foram registrados 0 fatalidades, além das taxas de acidentes dentro de padrões internacionalmente aceitáveis. Há muito pessoal na empresa sem trabalho, mas com os salários garantidos. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, apresentou uma solução para pôr o pessoal a trabalhar. Esses mais de 2.000, de ponto de vista econômico, de gestão, a solução nós sabemos qual era, né? Mas também foi aqui dito pelo PCA da Sonangol as implicações sociais. Então, qual é a solução? Requalificar esse pessoal,
dar mais formação para que elas possam ser utilizadas em outras áreas, se calhar fora do qual estão formadas. Mas, acima de tudo, a Sonangol ter mais atividade econômica. No âmbito de tudo o que lhe está a ser orientado a fazer, certeza que teremos ocupação para essas pessoas. Agora, manter-se como está não é o correto. O país tem em carteira a construção de 3 refinarias, sendo do Soio, Lubito e de Cabinda. Esta última, a primeira fase, entra em funcionamento no segundo semestre deste ano. O acabamento destes projetos estão dependentes da capacidade financeira. Este ano teremos a primeira fase da refinaria de Cabinda. Efetivamente, o investidor da refinaria do Soio está com dificuldades, não é? Esperamos em breve ouvir deles se têm solução ou não e tomaremos as medidas devidas. Lubito, foi necessário fazer um trabalho profundo em relação ao CAPEX, ao tempo de construção e ao estado da refinaria. Números no balanço da Sonangol referente ao ano de 2024 e para a análise que se impõe, temos hoje conosco o economista Carlos Rosado Carvalho. Boa noite, Carlos. Boa noite. Bem-vindo ao Geração Jornal. Prazer. Estamos então a olhar para estes números da nossa principal matéria-prima, balanço 2024. O que é que lhe parece esses números apresentados em relatório hoje? Bom, os números estão mais ou menos em linha com aquilo que a Sonangol tem vindo a fazer. Há uma quebra das vendas, mas essa quebra das vendas também se pode atribuir de alguma maneira ao preço do petróleo, que desceu ligeiramente, embora a quebra nas vendas tenha sido maior do que a descida do petróleo. E a Sonangol também conseguiu manter a margem dos resultados operacionais, meios libertos operacionais. Mas essa margem é muito pequena, comparada com outras empresas. Com outras. 2023 normalmente. 2023 e 2024 teve 32% de margem EBITDA e as empresas internacionais têm à volta de 50%. Portanto, temos aqui uma margem de progressão grande. A Sonangol pode e tem que dar mais dinheiro. E agora a Sonangol não dá tanto dinheiro, porquê? Acabamos de ver, por exemplo, tem 2.000 trabalhadores a mais. E, portanto, isto tem um custo. O Ministro disse, se fosse a decisão empresarial, a decisão económica, era reduzir o pessoal. Mas diz depois o PCA, tem responsabilidades sociais e não pode, digamos, despedir o pessoal. Mas, portanto, isso afeta a rentabilidade da empresa. E a empresa, quando comparada, manteve o EBITDA, manteve o nível de rentabilidade, manteve. Mas se nós compararmos com a empresa, por exemplo, a média do setor é à volta de 50%. Portanto, precisamos de fazer mais. E depois a Sonangol tem outro problema, que é o acionista. O acionista-Estado. E qual é o problema do acionista-Estado, nomeadamente? É que a Sonangol é a distribuidora de combustíveis, é quem importa os nossos combustíveis. E como o Presidente João Lourenço disse aqui há pouco tempo, a Sonangol importa a 6 e vende a 10. E o Estado, o Ministério das Finanças, devia de entregar essa diferença à Sonangol. O problema é que o Estado, o Ministério das Finanças, demora uma eternidade a entregar o dinheiro à Sonangol dos subsídios aos combustíveis. Como é que podemos relacionar os números apresentados hoje àquelas metas que são atribuídas à Sonangol portanto, metas para até 2027 pela Empresa Nacional de Petróleo e Gás? Pois, enfim, as metas em princípio estão em linha com aquilo que pelo menos é o que diz o PCA. Eu não conheço exatamente quais são as metas concretas até 2027. Mas as metas estão em linha. O Ministro, o PCA mostrou-se satisfeito, mas o problema é esse. Por exemplo, a Sonangol deve $1.000 milhões, mais ou menos, a quem nos fornece os combustíveis. Então, neste caso, uma das metas seria abarcar 10% do mercado. Sim, mas ainda estamos longe disso. A Sonangol tem já há algum tempo que tem essas metas de, nomeadamente, 10%, mas estamos com dificuldade em atingir essas metas. E uma das razões é que a Sonangol, às vezes, tem que vender concessões que tem, participações que tem nos setores petrolíferos, porque justamente precisa do dinheiro que o Estado não lhe dá. São $1.000 milhões que deve aos importadores, são $1.000 milhões que tem em atraso também relativamente que deve a outras petrolíferas, porque a Sonangol investe, está
em concessões petrolíferas e depois tem que dar a sua parte. E essa parte não tem sido dada, são 1.000 milhões. Portanto, temos aqui estes problemas. Enfim, está em linha com aquilo que tem, sem dúvida, que tem feito, mas eu penso que é possível ter progressos e, sobretudo, melhorar a rentabilidade do setor petrolífero e, concretamente, da Sonangol. Números apresentados há 6 anos, desde que foi criada a lei dos petróleos e também, portanto, aconteceu a criação da Agência Nacional de Petróleo e Gás, com a Sonangol a assumir o papel que assume hoje. Como é que olha para o desempenho da Petrolífera Nacional, aquilo que tem sido o desempenho até agora, depois, 6 anos depois? Sabes que a Sonangol, antes, quando era concessionária também, tinha mais receitas, pelo facto justamente de ser concessionária. E, portanto, ao perder a parte da concessionária, teve que se reinventar. E é aquilo, de alguma maneira, que está a acontecer. Mas tem o problema de ser uma empresa pública e de fazer um pouco aquilo que o governo tem. Portanto, não é uma empresa normal, não é uma empresa como as outras. E essa é, de facto, a grande questão. É os trabalhadores a mais e precisa, por isso, de ganhar mais eficiência para ter uma rentabilidade próxima das outras empresas. Agora, se nós compararmos e virmos aqui em Angola, por exemplo, os lucros da Sonangol são quase tantos como... Não foram divulgados os lucros em concreto, porque estão à espera de fechar as contas, mas são mais do que todo o sistema bancário nacional e, portanto, são lucros importantes para Angola. A Sonangol é uma empresa muito importante, vai continuar a ser importante, mas, do meu ponto de vista, pode ser mais eficiente, pode ser mais rentável e não é porque, de alguma maneira, o Estado tem prejudicado o desempenho da Sonangol. Acha que há necessidade imediata de se começar a apostar noutros operadores, além da Sonangol? Bom, nós temos vários operadores em Angola. Portanto, operadores nacionais, no a Sonangol não tem... Nós, nacionais, temos pequenas empresas, não é? Vamos tendo pequenas empresas. Mas eu sou defensor das empresas estatais no caso do petróleo. Enfim, é o nosso setor, digamos assim, o abono de família do nosso Orçamento Geral do Estado e, portanto, eu sou adepto de termos uma Sonangol maioritariamente controlada pelo Estado. Podemos fazer, e é o que está também previsto, em tempo oportuno, dispersar o capital e pôr a Sonangol na Bolsa. Fala-se em venda de 30% da Sonangol, mas é por dispersar por vários investidores, de alguma maneira capitalismo popular, em que os angolanos passam a ter ações da Sonangol, mas eu sou defensor da manutenção da Sonangol no domínio público. Temos, infelizmente, a Sonangol, por causa destas razões todas que eu disse, ainda não está em condições de ser privatizada parcialmente. Mas, repito, eu defendo que a Sonangol deve continuar sob domínio público. Carlos, alguém investiria numa empresa que tem agora cerca de 2.000 trabalhadores, como a Sonangol, caso específico? Esse é o problema. Esse é o problema. E por isso é que a entrada em bolsa da Sonangol tem sido adiada, porque a empresa não está ainda em condições de entrar em bolsa. E o principal problema da Sonangol é o relacionamento com o Estado, porque o Estado deve dinheiro à Sonangol e não entrega esse dinheiro à Sonangol, e mais do que isso, o Estado não diz, olha, eu vou pagar para o ano e vou pagar um juro, não, o Estado não diz nada. Aliás, os auditores têm chamado a atenção para isso, porque o Estado deve muito dinheiro à Sonangol, eu não sei se 4, 5 mil milhões de dólares, não paga, e o que é que o Estado faz? Desconta nos impostos que a Sonangol tem que pagar ao Estado, e portanto, é isso que tem fundamentalmente, eu acho, prejudicado o desempenho da Sonangol, e enquanto isso acontecer, vai ser impossível que a entrada da Sonangol em bolsa. O que acaba de dizer pode significar que a Sonangol está longe de resolver o assunto das suas dívidas? Está. A Sonangol não... Enquanto... O principal problema da Sonangol é o seu próprio acionista que não lhe paga. E causa imensos problemas, enormes problemas de tesouraria à Sonangol. E, portanto, neste âmbito vai ser difícil a Sonangol reduzir as suas dívidas. E tem o desafio da futura entrada, ou seja, vêm aí as 2 refinarias, o país vai ganhar refinarias. O quadro atual da Sonangol... Portanto, inspira competências para poder... Temos aqui uma questão que é a seguinte. A refinaria de Cabinda, a Sonangol só tem 10%. A refinaria do Lubito vai ser toda, pelo menos por enquanto, ainda não encontrou acionistas e, portanto, é a Sonangol que está
a fazer as despesas todas da refinaria. E, portanto, isto, enfim, é um esforço financeiro para a Sonangol, é um esforço muito grande. E, portanto, o melhor seria que arranjasse parceiros, arranjasse acionistas que possam participar e dividir o investimento no Lobito. Mas, portanto, há uma decisão política. Não será fácil gerir. Justamente, há uma decisão política que é: vamos fazer a refinaria, e a Sonangol tem que se virar no sentido de fazer a refinaria, e está com algumas dificuldades em encontrar parceiros, acionistas que a ajudem e que partilhem o risco do investimento na refinaria de Lobito, que é uma coisa enormíssima, são 200 mil barris por dia. Portanto, poderá a Sonangol com certeza não ser sozinha suficiente para esta demanda de outras refinarias? Creio que não, enfim, repito, há decisão política. Ainda hoje o PCA da Sonangol dizia: nós temos que avançar com a petrolífera, com a refinaria, que há essa decisão política, mas estão à procura de parceiros e de acionistas que possam dividir o risco do investimento na refinaria de Lobito. A dívida da empresa, avaliada em $1.000 milhões, nessa altura, esta condição da empresa... A dívida da Sonangol é bem maior, não é? A dívida da Sonangol chega quase aos 5 mil milhões de dólares. Tem o serviço, todos os anos, a Sonangol gasta, entre pagar juros e amortizar, gasta perto de 2 mil milhões de dólares. E, portanto, é um fardo importante. Agora, se o petróleo continuar nestes preços, não é? Eu acho que é perfeitamente possível que a Sonangol aumente a sua eficiência, aumente a sua rentabilidade. Agora, enfim, a administração da Sonangol tem limitações, e essas limitações são aquilo que o Governo, que é o único acionista da Sonangol, diz para a Sonangol fazer. Bem, Carlos, agora fugindo um pouco dos números de 2024, olhar para 2025, o ano começou como começou em relação ao petróleo, o mercado com o contexto que tem se verificado. O que é que acha que pode acontecer com o petróleo? Pelo menos ao longo nesta caminhada até os primeiros 6 meses do ano, em função do que tem sido a tendência do mercado? Nós temos 2 problemas com o petróleo. Um é o preço. O preço é muito volátil, está sempre a subir e a descer, mas, portanto, tem-se mantido $80, agora tem estado na casa dos $70. Exatamente. Nós depois temos outro problema, que é a produção. Felizmente para nós produzimos 1.800.000 barris, descemos quase até ao 1.100.000, mas conseguimos estancar a queda e no último ano até aumentamos um pouco. Agora, nós não dependemos, esse é que é o grande problema da nossa economia. Nós dependemos do petróleo, mas nós não controlamos o petróleo. E então quais são assim os próximos desenvolvimentos que podem, digamos assim, acontecer? Nós temos a entrada de Trump, a tomada de posse de Trump. E Trump, o que é que ele quer fazer? Ele quer aumentar a produção de petróleo mesmo nos Estados Unidos. Ora, se nós temos mais oferta, com a mesma procura, nós temos uma descida do preço. E depois há outro risco também, que é do lado da procura. Se houver uma guerra comercial, como com esta coisa das tarifas, do Trump, etc. Se houver uma guerra comercial, isto significa que também vai haver, digamos assim, menos crescimento da procura. E, portanto, por essa via também o preço pode descer. Portanto, há aqui riscos no sentido de descida do preço do petróleo. Mas isto nós não conseguimos fazer nada contra isso porque nós não controlamos. A única coisa que nós podemos fazer é diversificar a nossa economia de forma a que choques petrolíferos que vão continuar a afetar a Angola, mas que afetem menos, porque quando o petróleo está mal, haverá outras coisas que estão bem. Esse é o grande problema. Há grandes possibilidades de equilibrar isso com a exploração de outros minerais que o país tem. A diversificação da nossa economia não é só para a agricultura, para a indústria. Nós também, diz que há uma lista de 50 e tal, ou 50, à volta de 50 minerais, e que nós teremos um pouco menos de 40 desses minerais. Portanto, nós podemos diversificar, nós, nos minérios, nós só produzimos diamantes, e mesmo assim pouco. E, portanto, há efetivamente essa possibilidade de nós diversificar, mesmo dentro do setor extrativo, nós podemos ficar menos dependentes do petróleo. Mas não tenhamos ilusões. A prazo, o que nós temos que fazer é diversificar a economia para outros setores, para a agricultura, para a indústria, para os serviços. É aí que está e que pode estar o futuro. E é só se nós conseguirmos fazer isso, vamos ficar menos dependentes, menos sujeitos aos choques externos como temos estado até agora. Ora bem, Carlos Rosado, obrigado por ter vindo aos Girassol. Muito obrigado, eu também. E até uma próxima oportunidade. Até outro dia. Muito obrigado.
E o Produto Interno Bruto de Angola registrou em 2024 um crescimento de 3,8% devido à recuperação do setor petrolífero, segundo o Fundo Monetário Internacional. O relatório de consulta do FMI indica que a recuperação da economia no referido ano ampliou-se ao setor não petrolífero, superando as projeções anteriores. E agora falamos de representantes governamentais e parceiros internacionais e ainda outros especialistas que debateram hoje aqui em Luanda a resiliência climática em Angola. O evento teve pela frente a organização People in Need, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Ministério do Ambiente. O encontro teve como objetivo analisar estratégias que permitam mitigar o impacto das mudanças climáticas no país e fortalecer políticas públicas voltadas para a sustentabilidade ambiental. As alterações climáticas continuam a causar efeitos negativos a algumas populações residentes, sobretudo nas regiões sul do país, onde a seca continua a ser o fator principal para as migrações, a pobreza e a insegurança alimentar. A People in Need, organização não governamental, avançou que tem trabalhado com parceiros nacionais e internacionais para encontrar soluções de mitigação, tendo já um histórico de ações como o fomento à agricultura e o acesso à água. De acordo com a responsável da organização, Marina Nicodemova, a People in Need mostra-se disponível para colaborar com o governo angolano com ações que visam o fortalecimento da resiliência climática. Nós sempre trabalhamos junto com o governo, claro, mas o dinheiro vem principalmente dos doadores. Isto também queremos mudar um pouco e queremos trabalhar como um parceiro técnico do governo e mesmo ajudar ao governo de Angola a implementar essas iniciativas para melhorar a situação das comunidades. Durante o evento realizado nesta terça-feira, foi apresentado um estudo sobre vulnerabilidades climáticas em Angola e exemplos práticos de iniciativas que podem ser replicadas para aumentar a resiliência das populações, tal como disse o especialista Pedro Mucano. Por exemplo, a nível destas duas comunidades, Kei e Cabana, o que é essencial para lá ser feito seria necessário formação em novas técnicas agrícolas, fornecimento de insumos agrícolas, para, sobretudo, facilitar a fertilização dos solos, o ensino de novas práticas para a conservação do solo e também com novas técnicas de produção e, naturalmente, fazer o financiamento dessas comunidades para poderem reforçar a sua capacidade de produção. Do contrário, se não tem água, não há vida, as pessoas, os animais morrem, há fome e agudiza-se a situação da pobreza no seio dessas duas comunidades. Em painéis de discussões, os especialistas analisaram as políticas, estratégias e fontes de financiamento para o setor, enfatizando a necessidade de investimentos em energias renováveis e na preservação dos ecossistemas. O governador de Luanda trabalhou hoje no município da Samba, onde constatou o estado de conservação de algumas infraestruturas sociais e visitou zonas residenciais consideradas críticas, como é o caso do chamado povoado. Luís Nunes prometeu, na ocasião, soluções breves para alguns problemas identificados ao longo da jornada. Já a administração local informou que cerca de 500 famílias vão beneficiar de lotes para a autoconstrução dirigida. Vários pontos críticos e não só, como valas de drenagem, o bairro povoado, a bacia de retenção do INRAD e hospitais foram visitados pelo governador de Luanda, Luís Nunes, na sua jornada de constatação ao município da Samba. Na praia da Mabunda, por onde passou o dirigente, as vendedoras dizem estar satisfeitas com o trabalho de limpeza constante nos últimos dias. Começou a fazer limpeza, assim que ele entrou também está mudando muito. A administradora local fez saber que para o bairro povoado, medidas já estão a ser tomadas, como o cadastramento do pessoal aí residente e a limpeza de um espaço novo para os abrigar. Estamos a fazer já o cadastramento, aliás já está feito o cadastramento e estamos a fazer a limpeza de um espaço em companhia também com o Ministério, o município
de Belas, que está a apoiar-nos com um espaço acima de 30 hectares, que é para dar aqui o alento também dessas famílias, com o apoio do senhor governador e outros técnicos existentes aqui e a empresas. Aproximadamente 500 famílias estão ali, são 2 pontos, vêm do bairro Areia Branca e começaram a ser transferidos para o mercado, para a zona do povoado, onde temos uma zona é o Cabo Ledo e outra zona é o povoado. Temos ali, juntamos as famílias e dá aproximadamente quase 500 famílias. Então, nós estamos a fazer já o loteamento, estamos a fazer também o cadastramento para podermos dar aqui a resposta rapidamente para essas famílias, porque é um cenário que não agradou nada a todos. Para o governador, o mercado da Mabunda, dentro daquilo que são os trâmites legais, há de sofrer alguma requalificação, tendo em conta o seu estado de organização sanitária e por ser um local de venda de alimento para a população. Quando visitamos o mercado da Mabunda, mercado do peixe, aquilo é um autêntico atentado à saúde pública. Nós temos que arranjar uma solução para aquilo, desativá-lo ou arranjar outra solução para melhorar aquele tipo de atendimento. Não se pode, numa altura destas, estarmos a vender frescos, o peixe fresco para Luanda naquelas condições. A acumulação de lixo nas valas de drenagem no município da Samba é ainda também uma realidade. Na altura das chuvas é a limpeza das valas de drenagem. Nós estamos a equipar a nossa empresa, a unidade técnica de apoio às valas de drenagem do governo provincial, para que ela arranje peito para continuar a ter essas valas sempre limpas, para não estar a tirar o lixo para o mar. E não é só isso, e vamos ter que continuar com a sensibilização das populações, para que a vala de drenagem não é o contentor do lixo. Isso é uma situação que nós vamos ter que fazer permanentemente. As construções anárquicas, a acumulação de resíduos sólidos em valas de drenagem e a venda do peixe em condições inadequadas nos mercados locais são os principais desafios da administração municipal da Samba. Pavimentação das vias de acesso e estabilização do setor energético, bem como a melhoria dos setores da educação e da saúde, são os principais desafios identificados pela administração do município do Bom Jesus. Em conversa com a nossa equipa, moradores da zona garantem que o município não tem dificuldades de acesso à água potável, mas a falta de hospitais e escolas do ensino superior também constituem problemas. O cenário rústico coberto de paisagens naturais e o rio Kwanza mistura, assim é o município do Bom Jesus. Elevado agora à categoria, a região enfrenta muitos desafios. Antônia Ventura afirma que a melhoria da luz elétrica da rede pública, hospitais e centros de formação estão entre as principais necessidades dos municípios. Não temos boa escola, não temos faculdade. Eu já terminei o ensino médio, mas não tenho como me deslocar para estudar fora, através das condições de vida. Tem que ter uma faculdade aqui, centro de formação, nós não temos. Um hospital municipal grande que consegue atender a população. A dificuldade que nós temos aqui também é a energia, não temos uma boa energia, toda hora a energia vai. Com o objetivo de proporcionar maior conforto às comunidades, o administrador do município, Francisco Chipilica, declarou que pretende trabalhar para resolver os problemas sociais. Nós estamos a trabalhar na aquisição e petição de algumas unidades hospitalares e algumas direções, em função dos técnicos, para destacar técnicos para esse centro de saúde, para tirar a apreensão do hospital que temos de referência. O município de Bom Jesus, neste momento, está com 12 escolas, que é insuficiente pelo aquilo que é o número dos habitantes que nós temos. É um desafio grande que está a ser acompanhado milimetricamente por Sua Excelência o Governador, e estou certo que dia menos dia nós teremos algum polo universitário aqui no nosso território. O município possui características próprias no que diz respeito à agricultura e à pecuária. Congo e André afirmam que o setor precisa de mais investimentos.
temos muito agricultor, mas alguns não fazem o cultivo por falta de condições, falta de motobomba, falta de condições, enxada, esses todos os materiais que têm a ver com o campo. A plantar tomate, cebola, muita dificuldade. Os preços subiram bastante para conseguirmos as sementes e então fica difícil. Pois o acesso também nesta fase de chuvas. Francisco Tipilica explica também que pretende melhorar as vias de acesso na região para facilitar o desenvolvimento agrário. Nós, neste momento, estamos a trabalhar no levantamento das ruas que interligam ponto a ponto da Vila do Bom Jesus e também das linhas que ligam diretamente à zona de cultivo, que são pontos de partida para termos aquilo que é a responsabilidade que nos foi dada pela Sua Excelência, Sr. Governador. Nós precisamos atrair mais outros para este lado. Muitos deles reclamam também o acesso a estas zonas. Neste momento estamos a trabalhar no levantamento dessa rua, como já falamos antes, no sentido de pavimentarmos essa rua e possibilitar então os nossos investidores a chegar nesses pontos sem grandes dificuldades. Outra situação levantada pelos moradores Adão Mateus está relacionada à necessidade de uma praça e à melhoria do acesso ao rio. Este tem sido o trajeto utilizado pelos moradores que saem do município do Bom Jesus até Caxicane. São horas para chegar de um ponto ao outro. Os moradores garantem que as escadas que levam até os referidos barcos não estão em condições e que por altura das chuvas os moradores correm grandes riscos. Aqui só que anda mesmo mal é aqui. O nosso caminho daqui do Porto para o Morro. E está todo mesmo mal, isso aqui anda mal, isso tudo. Está mesmo mal aqui na nossa área do Bom Jesus. O Porto vive mal, mesmo para subimos a racha, como cai chuva, as pessoas ficam a cair, vai dali, meterem escada, não sei como, a praça toda à toa, não tem condição. Profissionais do setor imobiliário mostram-se preocupados com o branqueamento de capitais e a falta de financiamento para promover a habitação. Decorreu hoje o segundo dia do encontro da família do imobiliário, que tratou de debater estratégias que visam traçar linhas mestras de cooperação na perspectiva de alavancar o setor no país. O mercado imobiliário é apontado como um dos mais propensos ao crime de branqueamento de capitais. O segundo dia do encontro dos profissionais do setor discutiu a temática em mesa redonda. Há registro, sim. O setor imobiliário é o setor mais vulnerável. O setor imobiliário não está bom. O Estado é preciso fazer uma intervenção imediata. Porque o que acontece? Todo indivíduo que trabalha no setor imobiliário, há pessoas que não declaram os seus bens. Fazem negócio, fazem transações ilícitas. No setor imobiliário passa essa informação. Nós não vamos mentir. Mas às vezes fizemos denúncia, a denúncia nunca saiu. Então é importante que nós juntamos energia, colocamos a realidade, estamos a definir as metas, porque temos que saber daqui para frente o que é que vai ser o imobiliário daqui para frente. O líder da Associação dos Profissionais do Imobiliário de Angola lamenta ainda o facto de boa parte das irregularidades do setor serem causadas por funcionários públicos. Para já o próprio funcionário público é a pessoa que fomenta o branqueamento do capital, porque hoje em dia para legalizar um terreno, uma casa, demora muito. Você dá um documento de um terreno faz 2 anos. O que vai acontecer? Essa pessoa que está desesperada para quer ver o imóvel dele legalizado, tem que corromper o funcionário público. Então a administração pública é fator permanente, não representam bem o nome do Estado. Para Johnny Soki, ter as empresas do setor imobiliário associadas à Comissão do Mercado de Capitais ajudaria a reduzir este tipo de crime no setor imobiliário. Seria muito importante, principalmente o setor imobiliário que tem as anuências que tem, as reticências que tem. O setor imobiliário transaciona muita liquidez, valores muito avultados, e é sempre um setor que permite transacionar liquidez em espécie. Daí que existem muitas reticências a nível do branqueamento de capitais, a nível do próprio financiamento ao terrorismo, da atenção que se dá a esse setor.
termos empresas do setor imobiliário que estão admitidas à negociação é uma mensagem importante a passar, tanto a nível internacional, de que nós temos empresas transparentes, temos empresas do setor imobiliário que divulgam contas, que fazem gestão cuidada. Portanto, é um sinal muito importante e vai abrir portas para várias outras empresas do setor que possam olhar também isso com atenção e saberem que posso ir buscar dinheiro na bolsa porque é viável e vou deixar a minha empresa numa plataforma visível a nível mundial e transmite mais segurança, mais confiança aos investidores e, no fundo geral, também dinamiza a economia no sentido da transparência a nível internacional. Um outro tema em destaque foi o financiamento para promover a habitação. Apesar de lamentar a falta de financiamento dos bancos e os longos processos que enfrentam, Massada acredita em dias melhores. Um problema que existe, a banca não está a financiar projetos imobiliários. E se tiver a financiar um ou dois, com muitos índices, você vai pedir um financiamento à banca. O banco vai te pedir 30 elementos, enquanto para termos um projeto imobiliário, para pedir um financiamento, nós apresentamos 3, 4 documentos, na Europa conseguimos ter, mas estamos a mudar, a banca está a ter outra dinâmica, a banca já teve quedas significativas, mas vamos ver daqui para frente, 50 anos está a passar, vamos comemorar os 50 anos, vamos definir as balizas. Há uma equipa que está a trabalhar multissetorial para ver se conseguimos mitigar os nichos e os vícios no setor imobiliário. República Democrática do Congo. Novos desenvolvimentos. Em destaque. E continuamos a informar. O ministro do Interior, Manuel Homem, terminou hoje a sua jornada de trabalho na província de Benguela, onde constatou e foi informado sobre alguns fatores que impedem a boa atuação dos órgãos afetos ao setor que dirige. Alguns desses problemas, segundo Manuel Homem, podem ser resolvidos com recurso aos recursos locais. Ao falar à imprensa em gesto de balanço dos 2 dias de estadia na província de Benguela, o ministro do Interior reconheceu as dificuldades existentes nos serviços prisionais depois de ter efetuado a sua última visita na penitenciária do Cavaco. Temos a necessidade de, entre outras, vedarmos esse espaço penitenciário. Em relação a esta matéria, nós já tomamos decisões prévias, estamos em fase de execução para que, usando os recursos locais, possamos, com uma iniciativa da Delegação Provincial do Ministério do Interior e dos Serviços Penitenciários Locais, possamos iniciar a vedação desta penitenciária que, como todos podemos observar, não reúne as condições de segurança necessárias para seu funcionamento regular. Manuel Homem disse, por outro lado, que os serviços de segurança no país têm a situação da criminalidade controlada. Os níveis de controlo da criminalidade estão devidamente assegurados. Os órgãos do Ministério do Interior, nomeadamente da Polícia Nacional, do SIC, dos serviços prisionais, têm o controlo da situação operativa da província. Encontramos desafios que temos de continuar a vencer na província, nomeadamente a melhoria das condições das unidades policiais, um pouco por toda a província. Temos desafios dessa natureza. Também a situação degradante em que identificamos a direção provincial do Serviço de Investigação Criminal e também do Departamento do DIP da província de Benguela. A província de Benguela, no âmbito do PIM, ganhou 2 delegações municipais do MININTE nos municípios de Benguela e de Lubito. Na ocasião, o governador provincial de Benguela deu nota positiva. De empreendimentos, de iniciativas que tivemos a oportunidade de inaugurar, são um sinal importante de que nós estamos preocupados com a segurança, com a ordem, e com isso certamente que o contributo é muito importante para o aumento de investimento da nossa província, do nosso país em geral. E com o aumento de investimento vêm depois outros aspectos positivos, como o emprego, melhores salários, etc. Portanto, é tudo um processo que é importante desenvolver, porque se enquadra no âmbito do esforço do governo para desenvolver o país. Resumo da visita do ministro do Interior, Manuel Homem, que durante 2 dias trabalhou na província de Benguela, onde visitou e inaugurou instituições afetas ao Ministério
na província. E apesar da melhoria que se tem verificado nos serviços de identificação no país, não é reduzido o número de cidadãos que não estão registados, mesmo nos centros urbanos, como é o caso de Luanda, e na base desta realidade estão vários fatores. Sobretudo, a Emília Pascoal conversou com alguns munícipes hoje aqui em Luanda para perceber alguns desses fatores. A dificuldade no tratamento e renovação do bilhete de identidade tem contribuído para o elevado número de munícipes que não possuem o documento. Alguns cidadãos chegam a obter o registro depois de atingida a maioridade, como é o caso de Manuela, de 28 anos, e Batista, de 26, que até o momento da nossa reportagem não tinham um BI, pois hoje, pela primeira vez, dirigiram-se a um posto para emiti-lo. Eu não vivia com meus pais. Então estava na aprovação da tia. Então lá não conseguia andar meus documentos. É tudo de biolo mesmo, porque foi muito trabalho para mim chegar até aqui. Mas hoje, graças a Deus. A questão é que lá, naquele momento, como fui lá, disseram que não deve se tratar o bilhete, é só assento. Estava lá na minha tia. Por isso que eu regressei de novo aqui. O bilhete de identidade é o documento que sustenta que um indivíduo é cidadão nacional para o contexto angolano, que permite liberdades e garantias fundamentais para todos os cidadãos. Atualmente, crianças antes de 1 ano de idade já podem ter o BI, mas a realidade não tem sido esta. Residente do bairro Sanzala, Stefana João conseguiu tratar o documento com apenas 20 anos e conta as dificuldades que passou antes de obtê-lo. Para mim estudar era difícil, sim, muito difícil, porque eu tanto estudava em escola e, meus pais tinham que fazer business para mim conseguir estudar. Tanto que eu tinha também um problema na inicial, no seguro, que eu sofri um acidente. E sem documentação também não estava conseguindo fazer nada. Não estava conseguindo ter uma guia para conseguir evacuar pela clínica. Eu já sou bem grande, vou ficar mais sem documento, tudo mais. Chorava tanto, chorava. Meu pai falava, a minha irmã me disse, você já é grande, já é moça, já consegue ir na conservatória, na administração, se explicar, que é assim, eles vão te dar uma solução. Eu fui mesmo lá e consegui. Nicolau Massanga afirmou que para a aquisição pela primeira vez e renovação, em alguns lugares, o cidadão precisa dirigir-se ao posto antes das 6 horas da manhã. Tiram 40 para os adultos, 20 para as crianças e 10 para as prioridades. Totalizando são 70 senhas diárias, mas o atendimento aqui nós acordamos mesmo às 4 horas da manhã ou 3 horas para poder aderir esta mesma senha. Bem, a marcação já foi exclusiva, já não se faz mais o atendimento por via de marcação, agora é via presencial. Após a independência de Angola, a 11 de novembro de 1965, o BI passou a ser obrigatório aos indivíduos que estivessem a terminar a 4ª classe do primeiro nível do ensino de base, sem o qual não era permitido realizar exames. Atualmente, a realidade é semelhante, declarou Margarida Sebastião. Com a cópia da cédula, nós tratávamos os assuntos da escola, assim, como boletim de notas, essas coisas, agora com a cópia da cédula. Mas agora a escola está obrigada com que ele tem que ter já o bilhete, porque ele está numa classe de exame. Pela primeira vez, a criança não paga, só demos a cópia do assento. E estamos a esperar só que nos chamam para nós entrar para poder tratar o bilhete. No entanto, Agostinho Raul, que foi renovar o BI, disse que o processo foi célere. Vim tratar a segunda via do registro, ou do bilhete de identidade. Foi rápido e foi prático, e demorou menos do que da primeira vez. A primeira via do bilhete de identidade, e paguei ao banco que são no valor de 450 kwanzas. Com cerca de 600 postos em administrações comunais e municipais, o governo pretende alcançar uma cobertura nacional para a emissão do bilhete de identidade. São as notícias no Girassol Jornal. Papa Francisco, ponto de situação sobre a saúde do Santo Padre, que está internado desde o dia 14 deste mês. Não perca desenvolvimentos no próximo bloco. Seguimos para um curto intervalo. Até já. Estão de volta as notícias no Girassol Jornal. O Conselho Superior da Magistratura Judicial admitiu as candidaturas de Amélia Cristina Ernesto Messo e Teova, Manuel Pereira da Silva e Rosalino Miguel Domingos
para concorrerem ao cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral. O Conselho Superior da Magistratura excluiu, no entanto, Alexandre Albano Júlio, por não reunir os requisitos estabelecidos nos termos da lei e do regulamento. E ainda a deliberação consta do relatório de admissão de exclusão de candidaturas do concurso curricular para provimento de vaga de presidente da CNE, Comissão Nacional Eleitoral, citada, portanto, pelo Conselho Superior da Magistratura em comunicado, cujo teor acabamos de desenvolver a seguir. Avançamos com notas que agora marcam a atualidade internacional. Soldados sul-africanos na RDC foram evacuados pelas Nações Unidas depois de gravemente feridos nos confrontos no leste do país, região marcada pelas conquistas do grupo armado M23. As forças sul-africanas informaram que os soldados foram feridos em combate há um mês. O porta-voz da Força de Defesa Nacional da África do Sul, que confirmou a informação, não revelou, entretanto, quantos soldados foram levados de volta à nação Arco-Íris. A imprensa internacional avança que outro grupo de soldados sul-africanos deverá ser enviado de volta à África do Sul. Os soldados sul-africanos cumprem missão no leste da RDC, região dominada por conflitos entre o exército congolês e o grupo armado M23, que, segundo instituições internacionais, tem o apoio do Ruanda. O grupo armado conquistou pelo menos 2 das principais cidades do leste da RDC, como Goma, capital do Kivu Norte, e Bukavu, capital do Kivu Sul, depois do agravamento da situação no leste da RDC. Numa das suas primeiras declarações, o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, disse numa reunião da coligação governamental da União Sagrada da Nação que perdeu a batalha, mas não a guerra, que precisa de entrar em contacto com todos, inclusive com a oposição, e que haveria um governo de unidade nacional. E as autoridades portuguesas, em colaboração com outras polícias internacionais, deram início hoje à chamada Operação Portos, que tem como finalidade o desmantelamento da rede de corrupção e tráfico ligada a poderosas associações criminosas internacionais, com os brasileiros do primeiro comando da capital, PCC, bem como cartéis colombianos. A mega operação da Polícia Judiciária Portuguesa, em colaboração com outras polícias internacionais, envolveu mais de 100 inspectores em investigações a diversos portos portugueses e dezenas de buscas a casas, empresas e locais de trabalhos dos funcionários da alfândega. Esta investigação, designada Operação Portos, acontece há mais de 2 anos. Os alvos foram agentes da autoridade aduaneira e tributária em Portugal e as suas ligações a membros das grandes redes de narcotráfico internacional. Os funcionários da alfândega portuguesa supostamente deixavam entrar drogas nos portos e facilitavam o tráfico de grandes cartéis, de acordo com a imprensa portuguesa. Segundo a Polícia Judiciária Portuguesa, as organizações criminosas usam os portos marítimos de Portugal como porta de entrada de produtos estupefacientes ao continente europeu, dissimulados em diversos produtos acondicionados em contentores. Portos como Lisboa, Setúbal e Sines estão sob suspeita, porque terá sido por aí que entram há vários anos largas toneladas de cocaína em carregamentos da América do Sul, com destino à Europa. Os funcionários terão sido subornados às ordens de poderosas associações criminosas internacionais, como o primeiro comando da capital do Brasil ou cartéis colombianos. Em causa estão funcionários da autoridade tributária, com o poder de definirem quais os contentores a fiscalizar e quais devem deixar sair dos portos por via terrestre em caminhões, sem qualquer incômodo por parte das autoridades do Estado. Há mais de uma dezena de funcionários que são alvos nesta operação, que funciona em rede, sob as ordens dos cartéis internacionais, mediante pagamentos de dinheiro que lhes permitem ostentar elevados sinais exteriores de riqueza. Estão em causa, além de corrupção, crimes como o tráfico internacional de droga e branqueamento de capitais, pela forma como são investidos e ocultados os proveitos do esquema de subornos montado. E o Vaticano afirmou que o Papa Francisco teve uma audiência para a discussão da canonização de 2 novos santos. Entretanto, a Santa Sé refere que o estado de saúde do líder da Igreja Católica continua a inspirar cuidados. Segundo a atualização do Vaticano feita nesta terça-feira, o Papa Francisco continua em estado crítico no 12º dia de internamento. O Vaticano refere que, apesar disso,
o Papa Francisco passou bem a noite. A mesma fonte revela que o Sumo Pontífice teve uma audiência para tratar da canonização de 2 novos santos, o que significa que o Papa está melhor. Francisco, ao meio-dia desta segunda-feira, recebeu o secretário de Estado, o cardeal italiano Pietro Parolin, e Dom Edgar Penha Parra, durante uma visita na qual a autoridade máxima da Igreja Católica autorizou a canonização de 2 laicos da Venezuela e da Itália e convocou uma assembleia de cardeais. O Papa Francisco está internado há 12 dias, o período mais longo de internamento a que é submetido o líder de 88 anos desde 2013, altura em que foi eleito para ocupar a posição mais alta da Igreja Católica. Centenas de pessoas pelo mundo continuam a orar para a melhoria do estado de saúde do Papa Francisco. Mochico, ensino superior, investimento. Em destaque. Mais à frente, falamos de desporto. A seguir, o Interclube treinou na manhã desta segunda-feira para o encontro frente ao 1º de agosto, referente à 18ª jornada do Girabola. Os polícias visitam os militares na 7ª posição do Campeonato Nacional da 1ª Divisão. Depois do empate diante dos estudantes do Lubito, o Interclube realizou mais uma sessão de treinos para melhorar o que não correu bem no duelo deste sábado. Em conferência de imprensa, o timoneiro polícia Mateus Agostinho Budunha garantiu que vai receber o 1º de agosto com vontade de voltar às vitórias. É um adversário que conhecemos, dos melhores, do nosso Girabola, com ambição. E claro que não fugimos à regra, nós também temos as nossas ambições, apesar da diferença de pontos, mas nós vamos ir para este jogo e dar tudo de nós, como sempre, fazer o nosso melhor e tentar lutar pelos 3 pontos. O 7º colocado do Girabola com 24 pontos, o Interclube está com alguns atletas preponderantes que atuam no meio-campo, entregues ao departamento médico. No entanto, Budunha garantiu ter um plantel vasto para exatamente fintar estas situações. Nós agora, o Além ficou de fora por cartão, a acumulação, claro que é um jogador pronto, e vamos ver os outros, se porventura consigam recuperar até o dia do jogo. Temos mais 2 dias, digamos, 48 horas para o jogo, e temos jogadores em fase de recuperação, que é o Bem-vindo, que é o Bebo, e o Caíca. Então, esses jogadores se recuperarem, jogam. Se não recuperarem, nós temos os outros, e é assim que vamos entrar, com os jogadores prontos para defrontar o 1º de agosto. Questionado se a posição que ocupa na tabela classificativa confere com o planejado no início da época, Mateus Agostinho Budunha preferiu guardar-se e fazer contas no fim da maratona de 30 jornadas do Girabola. E o projeto é o ano todo. O projeto do futebol começa da 1ª jornada e termina na 30ª jornada. E isso quer dizer o quê? Porque todos os objetivos e a finalidade de qualquer equipa é alcançado no final. E ali é que se mede, ou ali é que podemos mensurar se porventura não foi negativa a nossa prestação. Neste momento nós estamos ao longo do processo. Tudo o que acontece para nós não nos assustará, porque nós sabemos como e onde queremos chegar. Estamos a trabalhar para isso, porque estamos sempre a corrigir, sempre a acrescentar, e este é o processo. Então, até o final do campeonato, ali nós vamos fazer uma avaliação sumativa de todo o processo, e ali vamos dizer e definir, não, foi positivo. Nesse momento é o processo, e simplesmente essa é uma situação pontual na classificação. As 2 equipas da cidade capital, Luanda, vêm de empates na ronda anterior. O 1º de agosto é o 3º colocado da prova com 33 pontos, ao passo que a turma que joga em casa, no entanto, na condição de visitante, é o 7º colocado com 24 pontos. A ronda desta quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, será a 18ª do Girabola, Alegria do Povo. Outra vez, boa noite. Aconteceu nesta terça-feira aqui em Luanda o ato de consignação do projeto biométrico de fronteiras, realizado pelo Ministério do Interior através do Serviço de Imigração e Estrangeiros, no quadro das ações de modernização da segurança fronteiriça e implementação de tecnologias biométricas para o controlo da entrada e saída de cidadãos.
O que se pretende é reforçar a segurança nacional e os processos migratórios. O Ministério do Interior assinou na tarde desta terça-feira um acordo com 2 empresas polacas para a construção e implementação de infraestruturas para controlo biométrico nas fronteiras do país. A medida consta da estratégia de reforço de seguranças nas fronteiras nacionais. O que se pretende é aperfeiçoar, é aprimorar este controle. E como sabe que o uso de tecnologia requer sempre atualização permanente. O que vamos fazer é atualizar com a construção dessas novas infraestruturas, é modernizar o nosso sistema para conferir ao sistema maior eficácia e também eficiência no trabalho. Quer dizer, o trabalho vem sendo feito, mas as tecnologias hoje, como têm, obrigam-nos à modernização permanente. Com esse projeto vamos modernizar o nosso sistema de controle fronteiriço. As 2 empresas polacas vão tratar de edificar infraestruturas e equipar para modernizar o sistema de controlos fronteiriços e aumento de arrecadação de receitas. O que vai acontecer é que vai-se construir e instalar equipamentos para o controle biométrico com a intervenção da empresa da Oliveste e também da T4B. Naturalmente, quando há mais controle nas entradas e nisso, também contribui-se para a arrecadação de receita, obviamente, porque o maior controle, maior arrecadação, obviamente, em termos de controle de fluxos migratórios e outras questões que têm a ver com o transporte de mercadorias e outras ações. As infraestruturas vão ser construídas em toda a extensão fronteiriça para permitir que as autoridades tenham controle das entradas e saídas de todos os cidadãos. A secretária do Estado para Ciência, Tecnologia e Inovação lançou nesta terça-feira no município de Luena, província do Mochico, a primeira pedra para a construção de um novo Instituto Superior Politécnico, um projeto que se espera que venha impulsionar o ensino superior na região. A secretária de Estado para Ciência, Tecnologia e Inovação procedeu nesta terça-feira, no município de Luena, o lançamento da primeira pedra para a construção do novo Instituto Superior Politécnico do Mochico. Reunimos aqui hoje para testemunhar um marco fundamental no desenvolvimento do ensino superior em Angola, o lançamento da primeira pedra do Instituto Superior Politécnico do Mochico. Este projeto reflete o firme compromisso do Executivo em fortalecer o capital humano, diversificar a economia e dotar o país de infraestruturas académicas modernas e resilientes, alinhadas com os eixos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-27 e com a Estratégia de Longo Prazo Angola 2050. O projeto a ser executado pela empresa HS contará com um investimento superior a 40 mil milhões de kwanzas e será erguido em uma área de mais de 1.000 metros quadrados, com uma previsão a ser concluída em um prazo de 2 anos e 6 meses. Para Francisco Bandeira, presidente do ISP Mochico, a iniciativa representa um avanço significativo para a província, ajudando a reduzir a escassez de cursos no ensino superior na região. Essa infraestrutura, de facto, tem essa perspectiva e estamos certos que vai facilitar o aumento contínuo da oferta formativa, porque vamos ter mais cursos. Aliás, isso está previsto no nosso plano de desenvolvimento institucional até 2027. A perspectiva é que essa infraestrutura termina em 2026. Portanto, até lá temos mais cursos. Por exemplo, já temos na Forja, para o próximo ano, a abertura do curso de Gestão do Ambiente, o curso de Logística e Transporte, que é para ajudar a potenciar o desenvolvimento do corredor do Lubito. Já a vice-governadora para o setor político, econômico e social destacou que este momento não simboliza apenas o início de uma nova infraestrutura, mas também um marco histórico na celebração dos 50 anos da independência de Angola. Simboliza não apenas o início de uma importante infraestrutura física, mas, sobretudo, um marco histórico na transformação qualitativa e quantitativa do nosso subsistema de ensino superior. Estamos a dar um passo sólido para reforçar o acesso à formação, capacitar os nossos quadros e, consequentemente,
promover o desenvolvimento socioeconômico da província. E continuamos na província do Mochico, de onde nos chega um exemplo de dedicação e aposta no setor da agricultura. Acompanhe a história de superação de Levi Pedro. O milho, a mandioca e a jinguba fazem parte da potencialidade agrícola na província do Mochico. Levi Pedro, agricultor há mais de 13 anos, viu na agricultura uma fonte de empreendedorismo. Comecei como uma fase de experiência com 1 hectare e hoje estamos com 70 hectares produzidos. Se ontem produzíamos milho, mas depois entendemos produzir mandioca, que se transforma em bombom. Uma iniciativa própria, que começou numa simples ideia e hoje produz mais de 70 hectares de diversos produtos do campo. E perspectivamos colher mais de 70 hectares de milho, 50 de bombom, 10 de jinguba, 5 toneladas de soja. Além do Mochico, a produção da fazenda Eduina chega a outros pontos do país, como Luanda e Benguela. Porque o nosso produto não é só consumido aqui no Mochico, né? Também é consumido na Lunda Sul, Lunda Norte, Malange, Luanda. E houve vezes que o nosso produto foi chegar em Benguela. Porque houve alguém que estava a precisar do pepino, lá não tinha na altura, nós tínhamos aqui. Então solicitou, nós mandamos, porque ele viu pelas partilhas nas redes sociais. Então procurou nos contactar e nós mandamos esse produto. Quer dizer que a perspectiva é maior, não é pequena, nós queremos ir mais além, mas não parar por aqui. Levi Pedro fala sobre as dificuldades que enfrenta na agricultura. Trabalhamos de forma manual, sem incentivo nenhum, não temos apoio, essa é uma iniciativa própria. A própria lavra que foi se multiplicando, apoiando, vendemos, depois colhemos, vendemos, colhemos. Aquilo que nós colhemos é que está a fazer isso, né? Então, quer dizer que a base de sustentabilidade desse projeto é exatamente nossa e do próprio projeto. Não temos incentivo, carecemos de apoio, né? Pelo menos um trator, ou seja, também uma máquina para ajudar a fazer a desmatação. Nós temos aqui muito produto que depois vai nos dificultar o escoamento. Falamos agora do Carnaval, a Festa do Povo, a cooperativa cultural organizadora do Carnaval na província da Huila, enfrenta dificuldades financeiras para garantir apoio aos grupos. Na província estão inscritos 157 grupos para a edição 2025 do Carnaval. 157 grupos estão inscritos para o Carnaval 2025 na província da Huila. De acordo com o secretário-geral da Cooperativa Cultural, destes 70 são da classe infantil, 72 de adultos e 15 blocos de animação. Belchior Caloeiro avança que, devido às dificuldades financeiras, os grupos municipais ainda não beneficiaram de apoios, situação que espera seja ultrapassada nos próximos dias. Falando os apoios para os grupos, este ano a cooperativa não tem apoio para os grupos. O governo provincial não tem dinheiro suficiente para que se faça chegar esses apoios aos grupos municipais. Não há esse dinheiro. Há uma previsão do Ministério alocar 5 milhões de kwanza para a cooperativa, que hoje são 25, ainda não temos esse dinheiro. Há uma previsão também de algumas verbas do governo provincial da Huila, que se fala por ali, mas também ainda não temos a certeza quanto é e quando que será e quando que chega à cooperativa. Apesar dos constrangimentos, o responsável da entidade responsável pela organização do evento garante que os grupos continuam a sua preparação para o êxito do Carnaval. Quanto à programação, dia 28 abrem as feiras, a 1 de março acontecem os desfiles municipais
e a 4 de março o ato provincial do Carnaval. Os municípios estão a trabalhar e acreditamos que os administradores estão a fazer tudo, mais tudo, para que se realizem os atos municipais. Nós estamos a cuidar do ato provincial, acontecer no dia 4 e vamos esperar. Hoje ainda é dia 25, temos a conferência de imprensa depois da manhã, quinta-feira. Quem sabe que até lá apareça, né, esses apoios e estejam então à disposição dos grupos. E está contada a informação por hoje no Girassol Jornal. Ficam os nossos agradecimentos de sempre. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Boa noite, passe bem.